De um lado Gemon Daybreak, um belo rapaz de cabelos dourados e um olhar bondoso, como os príncipes de contos de fadas. Do outro lado, a protagonista, Terril Winterglass. Embora ela viesse de uma família nobre, ela ainda era muito pobre, então era apenas uma garota bonita ao lado de um rapaz de status mais alto. Por isso, mesmo quando apenas caminhavam pela rua, as pessoas começavam a cochichar pelas suas costas, acusando a garota de seduzir o rapaz, e por isso, eles a chamavam de Cinderela. Mas um dia, a garota percebe que até mesmo a Cinderela dos contos de fadas teve um final frio depois de sua história. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é A Cinderela Não Era Eu, e espero que aproveite. A história começa dentro de uma mansão aristocrática, enquanto uma garota de cabelos roxos toma um chá e discute detalhes de um noivado com um rapaz loiro. O rapaz disse que depois de alguns anos ele deveria se casar com a princesa Gretel, perguntando à garota se ela entendia o que ele queria dizer. Mas ela, incapaz de suportar a pergunta, gritou completamente indignada com o fato de ter ouvido a notícia primeiro de um jornal. O rapaz loiro, chamado Gemon, apenas pediu desculpas de forma desajeitada por não ter sido capaz de dizer isso antes, dizendo que ele não tinha tido tempo e a oportunidade tinha surgido bem de repente, explicando à protagonista descontente como ela parecia não perceber o quão boa essa oportunidade era para ele, já que ele poderia fortalecer sua posição como herdeiro, pedindo à garota que entendesse e aceitasse com calma. Terril sabia o que ele estava falando. Gemon tinha um irmão de criação, o filho de um parente que tinha sido aceito na família do Marquês antes de Gemon nascer. O garoto não conseguia falar ou andar, então todos sabiam que ele não poderia ser o herdeiro. Mas mesmo assim, a esposa do Marquês era muito desconfiada dele, falando pro seu filho Gemon que Césio iria roubar tudo dele. Mesmo que todos pensassem que sua mãe estava louca, Gemon escutava o que ela dizia, e por isso, diz agora que precisava se tornar parente da família da duquesa Gretel para definitivamente se tornar um marquês. Com as mãos tremendo, Terril perguntou se Gemon estava mentindo para ela quando disse que a amava. Gemon disse que era verdade e ela ainda era importante para ele, mas ela não era tão importante quanto a sua própria mãe. Espantada com a resposta, Terril sorriu maliciosamente, sem entender por que ela ainda continuava naquele lugar, ouvindo aqueles absurdos. Então ela se aproximou do rapaz, e sem nenhuma vergonha, derramou seu chá nele. Enquanto ele a observava em choque, ela se afastou sem nenhuma explicação, não querendo vê-lo de novo. No corredor, Terril admitiu que embora estivesse quieta, ela realmente estava se sentindo horrível. Ela podia sentir todos os olhares direcionados a ela, sabendo como as pessoas ao seu redor pensavam que ela era muito arrogante por querer ficar ao lado de Gemon. No fim, foi assim que Terril terminou com Jamone, já que para ele, ela era apenas uma garota conveniente para se terminar a qualquer momento. De repente, ela ouviu um ranger de rodas, e ao se virar, percebeu um jovem numa cadeira de rodas, que era Césio. O rapaz não queria sorrir no início, mas depois que notou as lágrimas da dama, lhe entregou um lenço para confortá-la um pouco, como um verdadeiro cavaleiro. Terril continuou a chorar, imaginando que provavelmente, agora Césio estava pensando em quão idiota ela era por ter sonhado demais e pensado que viveria feliz para sempre, quando na verdade, tudo era tão fácil de se arruinar, precisando apenas uma linha de jornal. Depois de um olhar confuso de Césio, Terril não entendia por que estava chorando para ele, e assim, ela se desculpou por mostrar seus sentimentos e aceitou seu lenço. Com isso, Terril caminhou silenciosamente, pensando que não sabia o que fazer ou no que deveria dizer à sua mãe. Mas as desculpas que Terril tinha inventado foram esquecidas assim que ela chegou em casa e viu cavaleiros alinhados no seu quintal. Depois de se dirigir até a casa, um homem se aproximou dela, declarando que era realmente surpreendente ver ela de perto. Depois do comentário, o homem se curvou e decidiu se apresentar, dizendo que seu nome era Daniel Lontar. Ainda confusa, ela continuava a se perguntar o que eles estavam fazendo ali, quando no momento seguinte, seu olhar se moveu em direção à entrada de sua casa, onde ela viu um homem sair e segurar à força sua mãe. Com isso, Terril não aguentou e correu até ela, olhando com ódio para o rosto do homem que tinha ousado se comportar daquela maneira, exigindo que ele soltasse a mão de sua mãe. Naquele momento, a mulher se soltou, puxando Terril para mais perto de si, gritando ao homem que a garota não tinha nada a ver com ele, sendo a filha de outro homem. Mas o homem apenas resmungou que a mãe dela não deveria tentar inventar desculpas para si mesma e nem continuar mentindo, quando era óbvio o quanto Terril se parecia com ele. A garota, chocada e confusa, percebeu como naquele mesmo dia já tinha sido abandonada por seu amado, e agora ainda estava sendo ameaçada por algum homem desconhecido. Ela não conseguiu pronunciar uma palavra e todo o seu corpo começou a tremer. O homem apenas explicou sem emoção como a cor do cabelo de Terril, os olhos e até a aura de mana de Terril não deixava dúvidas de que ela era sua filha, então não tinha sentido negar o óbvio. Esse homem era o Duque Rion das Terras ao Norte, as terras das ferozes geadas.
Todos no Império sabiam quem era o Duque Rion, pois embora fosse longe da capital, essa terra era famosa por até seus soldados comuns conseguirem usar mana. O governante da terra, o Duque Rion, tinha um talento simplesmente aterrorizante, sendo capaz de alcançar um grande sucesso em várias guerras. Sua família recebia mais terras e títulos do que qualquer outra família aristocrática no Império, e as pessoas sussurravam como até o próprio imperador respeitava essa família. De repente, o homem agarrou a mão de Terril, enquanto calmamente lhe informou que já sabia com certeza que ela era sua filha. Mas a garota não conseguia acreditar, e então, dirigiu seu olhar para sua mãe para ver se o homem estava dizendo a verdade, notando que a mulher estava insanamente pálida, como se todo o seu sangue tivesse sido sugado de seu rosto. Ela ainda não podia acreditar, quando o mordomo fala que provavelmente ela já entendia bem a situação, dizendo que o Duque Rion era de fato seu pai. Finalmente, Terril reuniu seus pensamentos e declarou, ainda em negação, que não tinha como esse homem ser seu pai, já que ela ouviu que seu pai estava sempre fugindo de sua mãe para uma amante, e até empurrou outro homem de uma janela por conta de ciúmes. Então, a última coisa que Terril disse foi que seu pai estava morto, mas o Duque Rion apenas comentou relutantemente que eles tinham muito a conversar, dizendo que faria isso mais tarde. Ele diz como não tinha mais razão para não acreditar nele, já que ela claramente já tinha notado a semelhança óbvia entre eles. Se aproximando, o mordomo de finalmente lhe dá um espelho, e ela se observou ao lado do homem. Terril reconheceu que eles eram realmente parecidos, mas naquele momento, sua mãe continuou convencendo Terril de que ele não era, dizendo que seu pai estava morto e ela não deveria se enganar apenas com semelhanças externas. Depois disso, Duque gritou que ela estava fazendo sua filha de tola, e a mãe o chama pelo seu primeiro nome. Então, o homem disse que ao menos estava satisfeito por Light finalmente ter decidido chamá-lo pelo primeiro nome. Depois, ele a levanta em seus braços e declara que a reconciliação seria adiada para mais tarde, ordenando que Terril fosse colocada na carruagem. Imediatamente depois da ordem, Terril é abordada por uma cavaleira, que se apresentou como Andora. Ela escoltou Terril até a carruagem, e explicou que estavam viajando para o coração das terras ao norte do Duque Rion. Ouvindo para onde iriam, Terril se perguntava se o homem realmente tinha perdido sua sanidade. Mas em vez de viajar por todo o caminho, o homem se concentrou calmamente e logo abriu um portal. Num instante, eles estavam no ducado e tudo estava coberto com neve branca. Depois que a garota foi enviada para a fortaleza, ela ouviu a história entre o duque e sua mãe, o que achou difícil de acreditar, precisando observar eles por algum tempo para realmente entender o relacionamento entre os dois. Estava sendo muito difícil para Terril suportar tudo isso, já que tanto tinha acontecido em apenas um dia. Hoje cedo ela tinha visto um artigo sobre o noivado de Gemon, quando ela foi vê-lo para descobrir tudo. Então Gemon terminou com ela, quando de repente seu verdadeiro pai apareceu, que por sinal ela nem sabia que tinha, levando ela e sua mãe para sua casa numa terra distante em um piscar de olhos, e agora, ela é a filha da família mais poderosa em um império, e ela não é mais apenas Terril Winterglass, ela agora é Terril Rion. Então, Terril se lembra de sua infância, já que realmente não era uma tarefa fácil para uma jovem criar uma criança sozinha, então Terril chorou mais que ria, e passou fome por mais vezes que era alimentada. Ela nem consegue mais se lembrar de quantas vezes durante aqueles tempos difíceis, amaldiçoou seu pai horrível que as abandonou. Observando seu pai e sua mãe, Terril se perguntava se ela lhe diria que foi tudo apenas um mal-entendido, tendo dificuldades para aceitar algo assim. Ela tinha visto sua mãe se agarrar ao Duque em lágrimas, e não podia nem imaginar qual era a real situação entre os dois. O Duque pediu suas desculpas sinceramente a Light, pois sabia que suas palavras precipitadas tinham causado muita dor à sua amada, com ela se agarrando a seu peito chorando em seguida. Terril ficou surpresa ao notar que sua mãe, que nunca chorou na frente dela, agiu assim. Quando viu as lágrimas de sua mãe, Terril percebeu que ela realmente amava o Duque, e ao ver a felicidade dela, ela percebeu como sua mãe apenas queria ser feliz, então ela concordou em reconhecer o Duque como seu pai. Mesmo sendo muito difícil de aceitar, principalmente tendo que se acostumar com os servos lhe respeitando em vez de espalhar rumores às suas costas. Mas sem dúvidas a parte mais difícil era o treinamento, e cada vez mais ela se perguntava se o Duque não era mesmo um louco. Ela lembrou de quando o homem tinha explicado calmamente que precisavam começar a treinar Terril, para que ela pudesse se tornar sua sucessora. Terril sabia que o Duque não tinha outros filhos e que ela deveria tomar o lugar dele, mas ela ficou realmente surpresa que ela deveria estar fazendo algo como esgrima, já que claramente era tarde demais para começar as aulas, que normalmente elas começam por volta dos 10 anos de idade. Mas com um sorriso suspeito, o Duque apenas falou que ela não deveria se preocupar, já que só precisava fazer a quantidade de treino equivalente a 300 anos de prática nos próximos 3 anos, explicando como eles tinham uma abordagem especial para manusear uma espada, então mesmo se ela começasse aos 60 anos, não seria um problema.
No fim, mesmo que Terrill tentasse argumentar, ela percebeu que estava simplesmente destinada a ser a herdeira do Duque, e assim, mesmo que hesitante, aceitou seu destino e começou a treinar como lhe foi exigido. Depois que ela concordou, ela não teve um segundo de descanso, já que tinham aulas constantes com Andora, que estava lhe treinando, e também tinha constantes duelos com diferentes espíritos, como os espíritos de gelo, que claro, ela sempre perdia. Além do treinamento, Terrill tinha que acordar assim que o sol começava a surgir, tendo que estudar economia e política. Quando a luz do sol chegava ao alto, aulas de esgrima aguardavam, enquanto, depois do almoço, a garota passava seu tempo praticando magia. Conforme o sol começava a se esconder no horizonte, Terrill se preparava para mais batalhas e logo depois fazia um exame todos os dias. Por causa disso, assim que a noite caía ela adormecia, devido ao cansaço. Eventualmente, um dia, depois de seu treinamento sem fim, Terrill foi capaz de superar o espírito de gelo pela primeira vez, com o Duque Ria lhe informando calmamente que ela tinha dominado a base da esgrima. Então, o próximo teste para ela era acompanhar os cavaleiros, e como o Duque claramente não sabia o que era sensatez, ela realmente teve que se engajar em um novo treinamento. Embora no começo ela fosse poupada, seu pai rapidamente ordenou que cada cavaleiro desse o melhor de si quando treinassem com sua filha, ou então poderiam ser punidos. Eventualmente, depois de um mês de constantes derrotas e treinamento, Terrill se tornava capaz de acompanhar o mais temível dos cavaleiros. Enquanto descansava depois do treinamento, Terrill falou pro Duque que como a relação dele com sua mãe estava boa, eles poderiam pensar fazer um filho que seria mais útil que ela. Mas o Duque Rion apenas comentou que a saúde de Light era muito fraca para gerar outro filho, e como ele já tinha uma herdeira, não era necessário arriscar. Então ela lhe perguntou com um sorriso se o Duque não ficava envergonhado de que sua herdeira fosse completamente sem talento. Rion não esperava que sua filha tivesse tempo para pensar sobre algo assim, percebendo que aquilo era realmente culpa dele, por ser mole e não conseguir ocupar a agenda dela o suficiente para ela não ter tempo para aqueles pensamentos. Por isso, ele a informou que a partir de então, ele seria o parceiro de treino de Terrill. Depois disso, em cada sessão de treino, Terrill repetia várias vezes que não podia acreditar que um duque tão louco e assustador era seu pai, sem entender como ele podia ser tão cruel que poderia permitir-se tratar a sua filha, a qual ele não via há 20 anos, daquela maneira. No fim, ela era apenas um acessório que veio de brinde com sua mãe. Enquanto conversava com Andora depois de uma sessão de treino, a cavaleira comenta como não podia acreditar que ela tinha começado a praticar com espadas há apenas um mês atrás, insinuando que ela obviamente tinha um talento nato, enquanto Terrill só podia pensar em como tinha um talento nato para ser derrotada. Mais tarde ela foi até sua professora, que calmamente lhe informou que hoje era o último dia de aula, já que elas tinham atingido todos os seus objetivos. Uma Terrill confusa não podia acreditar que tinha passado por todo o programa em um mês, se perguntando se tinha feito algo errado, pois lhe parecia que ainda não sabia muito sobre política, etiqueta e dança. Mas a professora explica calmamente que no norte as habilidades de esgrima eram mais valorizadas que as acadêmicas, e na verdade, só foi possível terminar tão rapidamente graças à sua inteligência. Ela conta como ela mesma estava surpresa, já que Terrill aprendeu o programa com muita facilidade, e por isso, não precisava que algo fosse explicado 2 vezes. Sem acreditar, Terrill menciona como ela não era muito inteligente, apontando como ela continuava reprovando nos exames de administração da família imperial. A professora informa calmamente que eles já estavam no auge da decadência moral da família imperial, então não fazia sentido em se preocupar com aqueles testes. Ainda chocada, a garota pensa sobre o significado da frase que ela tinha dito, percebendo que era muito semelhante a uma citação de um de seus exames. Mas Terrill sabia com certeza que o conteúdo do teste deveria ser mantido em segredo, então ela não entendeu como o professor conhecia a frase, imaginando que aparentemente, o poder de seu pai era tão grande que até os testes da família imperial não eram segredo para ele. Eventualmente, o professor estava prestes a se despedir, mas pediu a oportunidade de dar alguns conselhos à garota além do escopo de suas matérias. Ela disse com um sorriso que não era seu nível de conhecimento que precisava melhorar, mas sim a sua própria autoestima, afinal, ela é a jovem senhora das terras do norte, então ela precisava se valorizar, como a pessoa mais nobre da terra. Em seguida a professora se curvou, admitindo que estava honrada por ensinar uma garota tão talentosa. Eventualmente, logo a maioria das aulas de Terrill terminaram, e ela teve sua tão aguardada liberdade. Ela não tinha desejo de fazer nada, quando de repente notou um lenço e se perguntou a quem ele pertencia. Então ela lembrou que era o lenço de Césio, e que aparentemente alguém tinha lavado. Ela tinha estado tão ocupada que tinha esquecido dele, e agora ela se perguntava se o rapaz estava bem depois do encontro deles. Mas ela coloca isso de lado, percebendo que não valia a pena se preocupar com aqueles a quem ela não é familiar. Olhar para aquele lenço também faz Terrill se lembrar de outra pessoa, de Gemon, afinal ele era o principal culpado pela já baixa autoestima da garota.
Em um flashback, no evento na primavera de 2 anos atrás, Terrill estava sentada estudando, quando Gemon se aproximou dela perguntando se ela estava estudando para um exame. Naquele momento, Terrill já tinha reprovado no exame, se sentindo completamente sem nenhum apoio. Então, ela se apaixonou por um cara tão alegre como Gemon em pouco tempo. Na verdade, quando Terrill soube que Gemon era um marquês, ela teve um pensamento bastante materialista, pensando que agora teria um final feliz como preço de seu sofrimento, e ela acreditou nisso tanto que nem sequer o questionou uma vez. Em um dos eventos, Gemon quis apresentar sua mãe a Terrill, e a garota estava muito preocupada por razões óbvias. Quando se aproximaram da marquesa, a mulher apenas olhou para a garota que se aproximava com um olhar estranho, assustada e descontente. Mas ela calmamente fez uma reverência em cumprimento e se apresentou. Naquele momento a marquesa imediatamente deu um tapa em Terrill, a chamando de filha patética de baronesa, se perguntando como uma garota como ela ousava se aproximar de seu filho. Depois disso, ela derramou vinho em Terrill, a acusando de pensamentos vis, onde já sonhava em ser parte daquela família e viver feliz para sempre. No fim, a cruel realidade era realmente horrível e cruel. Ainda em choque com tudo, Terrill esperava o apoio de seu amado, mas Gemon, em vez de ficar ao seu lado, pediu que ela mostrasse alguma compreensão por sua mãe. A garota não entendia como ele podia pedir algo assim. Um dia, quando Terrill estava na casa de Gemon, ele ouviu um grito vindo do quarto, e quando ele entrou, viu uma Terrill chorando sentada no chão e com as bochechas inchadas depois do golpe, ainda sem saber o que fazer. Em vez de enfrentar sua mãe descontrolada, Gemon perguntou à garota o que ela tinha feito, com a marquesa continuando a gritar, chamando Terrill de escória que se atreveu a responder ela. Quando Terrill tentou se explicar e provar seu ponto, pois não tinha feito nada de errado, ela encontrou apenas um olhar de decepção de Gemon. Ele lembrou ela de que sua mãe era a pessoa a quem ele mais prezava, avisando que se ela falasse algo de ruim sobre sua mãe, ele não teria escolha a não ser se livrar dela. Ele olhou preocupado para sua mãe, se perguntando se ela tinha se machucado. Ele pediu que a própria Terrill fosse para a sala enquanto Gemon acalmava sua mãe. Na sala, Terrill estava furiosa que Gemon se importou apenas com sua mãe, e mesmo com o fato de que a vítima era ela, ele não se importava de forma alguma. De repente ela cruzou com Césio, e vendo seu olhar preocupado, confessou que embora estivesse com Gemon, eles ainda agiam como se fossem estranhos às vezes. Naquele momento, Terrill não percebeu por que tinha escolhido confiar naquele rapaz, e nem porque toda vez que o via se abria para ele. O rapaz calmamente tirou seu casaco e deu à garota, e então Terrill percebeu que ele, em vez de encorajamento inútil, realmente mostrava cuidado por ela, deixando a garota realmente grata. Descendo a escada, ela decide ir até Gemon e esclarecer, dizendo entender que mães são mais importantes. Mas de repente, ela começa a cair pelas escadas, esperando como provavelmente morreria depois da queda, quando então alguém a pegou. No início, ela pensou que fosse Gemon, mas descobriu que era Césio, sem entender como o rapaz poderia estar ali de pé. No momento seguinte seus olhos se arregalaram e ela acordou assustada, percebendo que tudo foi apenas um sonho. Mas ela não entendia as razões disso, afinal agora já que faziam 3 anos que ela tinha chegado ao ducado de seu pai, e também 3 anos desde quando ela tinha visto Césio pela última vez. Então o Duque Rion olha para ela e diz com um sorriso que sua filha nunca deixava de surpreendê-lo, sendo capaz de adormecer até mesmo no ringue de treinamento. Depois, Terrill se pergunta se realmente tinham se passado 3 anos, dizendo brincando que depois de 3 anos seu pai já deveria ter se afeiçoado a ela. Mas ele apenas disse que tipo de absurdo Terrill estava falando, com Terrill percebendo que a frieza de seu pai lhe preocupava. Ela pergunta sobre a saúde de sua mãe, mas o Duque responde que ela não estava melhorando. Ele diz que já convocou um sacerdote, então Light deveria melhorar em breve. Mas Terrill ainda desanimada, sabendo o quão difícil era para sua mãe suportar o clima frio das terras do norte, especialmente agora que também estava doente. Depois, ela diz que o Duque não a visitaria apenas para conversar, então ela perguntou seus motivos, com ele informando Terrill que ela irá partir para a capital no dia seguinte. Ela ficou bastante surpresa, e não entendeu por que teria que ir até lá sozinha. Com toda a seriedade, o Duque Rion informou que o imperador tinha sido assassinado na noite passada, com o assassino se disfarçando de soldado. Mas para ele, estava claro quem estava por trás de tudo. Ele fala como o Duque Tanatar encontrou um parente distante da família imperial que não tinha poderes, elaborando um plano era fazer desse homem seu fantoche, e governar o país em nome por trás de tudo. Mas então, compreendendo a gravidade da situação, Terrill explicou ao Duque que ele deveria ir pessoalmente. Mas ele explicou que tinha assuntos urgentes para tratar, e portanto, não poderia ir, mas como Terrill era sua sucessora, ela iria primeiro e ele eventualmente a seguiria. Depois, chega a hora de partir, e o Duque Rion acalma sua filha, explicando que ele iria buscá-la em breve, enquanto a garota pedia calmamente que ele cuidasse de sua mãe.
Então, ela sorri para o pai e se despede. Antes de entrar na carruagem, ela pensa apenas na morte do último imperador e a nomeação de um novo. Obviamente isso significava uma mudança no estado da capital, mas ela ainda não sabia em como isso afetaria as terras do norte. Mas ela, como a futura senhora daquelas terras, realmente precisava avaliar a situação pessoalmente. O Duque Rion relembra os eventos de 22 anos atrás, quando sua mãe, a Duquesa Rion, redigiu um contrato mágico. Nele, o violador do contrato teria que pagar por a transgressão com sua vida. O rapaz obviamente não entendia a necessidade daquele contrato, sabendo que sua mãe o tinha feito por culpa depois da morte de uma de suas criadas. A mulher admitiu que era realmente isso, e disse que a senhorita Light a lembrava muito sua criada passada, que ainda jovem, tinha dado a própria vida no lugar dela. Mas esse não era o principal motivo. Light também tinha vindo para as terras do norte apenas para dedicar sua própria vida à duquesa, e por isso, a duquesa queria garantir que se ela morresse, ela ainda poderia recompensar a garota por isso. Mas o jovem, ainda insatisfeito, não entendia a preocupação de sua mãe, sem entender o que era de tão especial sobre o futuro de uma criada inexperiente. Então, ao escrever seu nome no contrato, Rashid disse que estava feliz por encontrar uma mulher que agradava a sua mãe. Foi escrito no contrato que Light seria nomeada criada da Duquesa Rion pelo período de seu serviço até o último dia da Duquesa, e em caso de morte da Duquesa, Light seria liberada de todos os seus deveres e a família não perseguiria ela, pois ela estaria livre. Esse contrato teria vigência de 22 anos. Ele perguntou se essas condições seriam suficientes para ela, e ela alegremente concordou. Foi um começo difícil entre os dois, mas Light já tinha se apaixonado pelo jovem à primeira vista. Mas o Duque já tinha uma noiva, e por isso Light não podia fazer nada além de esconder seus sentimentos. Quanto pior a condição de saúde da duquesa se tornava, mais fraca ficava o prestígio da família, enquanto Light frequentemente recebia ofertas para deixar a duquesa e ir para outras propriedades. Isso se devia ao fato de que os chefes das outras famílias não prestavam absolutamente nenhum respeito a Rashid por conta de sua idade, e ultrapassavam os limites do permissível. Assim, uma vez mais, enquanto escapava das garras de um dos nobres insolentes, Light avisou que se queixaria da grosseria ao jovem duque, mas o conselheiro apenas sorriu, dizendo que aquele jovem não era capaz de nada, e tudo o que sabia fazer era balançar uma espada no campo de treinamento. Mas ele estava claramente enganado sobre algo, já que o jovem duque não era apenas alguém qualquer, e Rion em pessoa, rapidamente conseguiu calar o homem. Depois disso, o conselheiro sênior voou pela janela como uma pena, e logo depois disso, o jovem duque dissolveu à força o conselho de anciãos. Após o aristocrata voar pela janela, o duque calmamente se voltou para Light, dizendo que seria muito melhor para ela escolher ele, em vez de algum cara patético. Como resultado, depois dessa declaração, o rapaz imediatamente cancelou seu noivado com a garota que o conselho de anciãos tinha escolhido para ele, e Light finalmente conseguiu conquistar seu tão desejado amor. Assim, eles anunciaram seu noivado e viveram felizes para sempre. Até que de repente, um dia, Light começou a vomitar e a garota imediatamente suspeitou de sua situação, perguntando ao duque se ele gostaria de ter filhos, mas ele disse que não queria ter a responsabilidade, quando na verdade, estava preocupado que Light simplesmente não pudesse suportar ter filhos, graças à sua saúde frágil. Pouco tempo depois, a duquesa deixou esse mundo, e Terril já estava vivendo no ventre de Light. Foi então quando a jovem teve uma escolha e percebeu que tinha que proteger sua filha. Ela amava o duque, mas ela achava que com a morte da duquesa e o nascimento de sua filha, era inevitável uma separação entre os dois, e talvez até uma retaliação. Com isso, a mãe de Terril fugiu do ducado. O homem, tomado pela tristeza, percebeu que Light tinha pensado em tudo, já que sabia que graças ao contrato mágico, ele não seria capaz de procurá-la pelos próximos 20 anos. Mas completamente deprimido, ele decidiu esperá-la. Voltando à realidade, enquanto estava em seu quarto, Terril refletiu que o Império de fato tinha realizado uma cerimônia memorial para o 18º Imperador, embora nem sequer tivesse passado meio mês desde sua morte. Eles provavelmente estavam com muita pressa para nomear um novo imperador para o cargo. E assim, o novo imperador se tornou Avilus Close, embora o povo claramente não estivesse feliz com algo assim, e a cerimônia foi modesta. Por isso, em breve seria realizado um baile que deveria ser muito luxuoso. Pensando nisso, Terril percebeu que isso é realmente uma ótima notícia, já que deveria ser uma grande festa, e lá estariam todas as pessoas que uma vez apostaram que Gemon se livraria definitivamente dela. Terril percebeu que ela encontraria todas aquelas pessoas que uma vez a humilharam porque ela tinha vivido sob o nome de sua mãe, e agora ela estava pronta para ver a surpresa nos rostos de todos os aristocratas quando aparecesse nesse baile sob seu novo grande nome. Ela sabia que aquela era apenas uma vingancinha infantil, quando sua leal cavaleira, Andora,
informou a Terril que ela só precisava dar a ordem e ela estava pronto para matar todos de uma vez por seus comportamentos indignos. Depois, Andorra se lembrou de algumas notícias e disse que depois que Terril viajou com Light para as Terras do Norte, sua antiga casa tinha sido visitada por alguém, e era um homem de cerca de 20 anos com cabelos dourados, que perguntava às pessoas se sabiam para onde Terril estava indo. Pensando nisso, a garota pediu com interesse que Andorra continuasse, e a garota admitiu que esse cara parecia muito suspeito, e foi por isso que ela deu a ordem foi dada para eles colocar um homem em vigilância. A vigilância descobriu que esse cara estava a caminho da propriedade do Marquês, fazendo Terril perceber que era claramente Gemon, e ele provavelmente tinha sido convidado para o baile também. Andorra tentava convencer Terril de que se ela não gostasse da presença do sujeito, ela poderia cortar seus tendões para torná-lo permanentemente aleijado, incapaz de até mesmo correr, deixando Terril verdadeiramente espantada com a seriedade que ela falou aquilo. Finalmente, chegou a hora do baile, e os aristocratas, bem como o povo comum, se reuniram para assistir à carruagem majestosa correndo pelas ruas. Observando eles, as pessoas da cidade estavam de fato muito interessadas no sucessor da família Rion. Andorra explicou que sua família era de fato muito forte, tendo criado muitos indivíduos incríveis. Eventualmente eles chegaram ao palácio, e até um dos criados que checou o convite ficou surpreso que a futura senhora das Terras do Norte tinha vindo até eles, e então, abriu a porta e anunciou sua chegada. Rapidamente todos os aristocratas ao redor congelaram e a música parou, afinal, a própria nobre de quem eles tinham ouvido tantos rumores ultimamente tinha chegado. Terril entrou na sala com a viscondessa Andorra, e todo o salão ficou chocantemente quieto desde o início, e logo depois do espanto, todos começaram a sussurrar de uma só vez, reconhecendo essa garota como Terril, que costumava viver sob o sobrenome Winterglass. Mas ela apenas caminhou orgulhosa, como era próprio de sua posição, passando pelos aristocratas e se deleitando com seus rostos congelados de espanto. Então, ela calmamente pegou uma taça de vinho, mas no momento seguinte, seus olhos foram para a janela, onde ela viu o homem que tinha recentemente se lembrado, Césio. Mas naquele momento, um dos aristocratas se aproximou dela, que se dirigiu a Terril afirmando que ela era realmente Winterglass. Ao mesmo tempo, Terril imediatamente sentiu o descontentamento de Andorra com toda a sua pele, e explicou sorrindo ao aristocrata que ela teve que mudar seu nome, lhe pedindo para que ele não cometesse tais erros novamente, e tratá-la de acordo com seu título. Então, ela parabenizou o rapaz por ganhar a aposta, se lembrando de como o sujeito uma vez tinha rido e zombado dela pelo tapa que a duquesa tinha dado nela, ouvindo dizer como ela tinha rasgado as roupas de Terril também, e dizendo enquanto ria que pelo menos elas não eram caras de qualquer jeito. Ela lembra de como ele ria mais alto ainda, dizendo que um casamento entre o Marquês e Terril era realmente impossível, apostando que em 2 anos Gemon definitivamente dispensaria Terril. Então, com um sorriso, a garota relembra tais palavras e observa que como ele tinha adivinhado o prazo precisamente, afinal eles realmente se separaram depois de 2 anos. Mas ela informou calmamente que gostaria de apresentar esse jovem cavalheiro um presente, mas teria que ser um pouco mais tarde. Depois do encontro ela foi para a varanda querendo ver Césio, e ao abrir a porta ela percebe uma cena desagradável, com um aristocrata insolente gritando com Césio e o acusando de ousar ignorá-lo. No momento seguinte, ela percebeu Césio abrir sua boca e falar algo, como que se ordenando que aquele cara pulasse a grade. Chocada, Terril não entendeu como reagir a algo assim, notando que provavelmente estava imaginando aquilo também. Então ela notou o aristocrata balançando o braço em direção ao rapaz, quando de repente Andorra interveio, e se virando para sua senhora, perguntou a Terril o que ela deveria fazer. Olhando para Andorra, ela pediu calmamente à garota para não quebrar o braço dele. Em seguida, ela o pegou pelas roupas e começou a conduzi-lo para fora da varanda, e Césio, calmamente tirou seu caderno e escreveu palavras de agradecimento à senhora Terril por sua ajuda, se dirigindo a ela como Winterglass. Dessa vez ela mencionou calmamente que seu sobrenome tinha mudado, e então, com um sorriso, disse que muitas coisas tinham acontecido, como ela conseguindo encontrar seu pai. As linhas no pedaço de papel diziam que Terril tinha se tornado ainda mais bonita desde o último encontro deles, acrescentando que era um alívio que ela estivesse bem, o que agradou a jovem. Terril ficou contente que o rosto de Césio não mudou nada, e percebeu como ele não a tratou diferente por causa de sua situação, fazendo ela realmente apreciar a postura calma desse rapaz. Então ela agradeceu a ele em silêncio, mas percebeu que não tinha mais nada a dizer, o que a fez se sentir desajeitada. Então, ela tentou preencher o silêncio com uma pergunta sobre Gemon, mas percebeu quão estúpido isso era porque muito provavelmente o jovem poderia pensar que Terril ainda tinha sentimentos por ele. Mas o rapaz escreveu calmamente que chegou aqui com seu pai, mas como o Marquês tinha alguns negócios, ele saiu um pouco mais cedo. Terril facilmente se lembrou do homem que sempre a olhava como um inseto, e perguntou desajeitadamente a Césio se tinha tido algum momento em que ele a tinha resgatado, pensando no sonho onde ele a pegou quando ela quase caiu da escada.
Mas olhando para o seu rosto surpreso, ela pensou que não poderia ser, então admitiu que tinha sonhado com isso, percebendo que o sonho era apenas realmente estranho, e não tinha nada a ver com a realidade. Então, de repente anunciaram a chegada do jovem marquês e da senhora Gretel, com Terril pensando no fato de Gemon finalmente ter chegado. Terril se curvou calmamente e disse adeus a Césio, pedindo desculpas por perturbar sua paz, mas o rapaz só perguntou preocupado se ela ficaria bem. Ela apenas sorriu, perguntando se Césio estava tão preocupado que ela pudesse matar Gemon. Mas o rapaz escreveu calmamente que ele era o herdeiro da família deles, então se ele morresse seria problemático. Mas Terril apenas comentou com um sorriso que nada demais aconteceria, afinal, nesse caso o herdeiro e próximo marquês simplesmente se tornaria Césio, deixando o rapaz surpreso, escrevendo como Terril realmente tinha mudado muito. Ela falou, enquanto sorria, que agora ela simplesmente não precisava mais observar as reações das outras pessoas, e logo depois, se despediu e saiu. Enquanto estava prestes a sair, ela ouviu os aristocratas sussurrando, e eles estavam se perguntando se a jovem duquesa Terril sabia das últimas notícias, pois se soubesse, dificilmente teria deixado Gemon viver, já que sua família era conhecida por seus métodos cruéis, especialmente quando desde que Terril era uma Winterglass, ela tinha um temperamento terrível. Os aristocratas também não entendiam como Terril poderia se tornar uma duquesa quando ela nem mesmo tinha um título de baronesa antes. Mas a mulher sugeriu que parassem de falar sobre algo assim, afinal, algo terrível poderia acontecer se Terril descobrisse que o marquês havia tentado seduzir Lady Gretel enquanto ele ainda estava namorando com ela. Como se descobriu, mesmo antes de se separar dela, o jovem marquês já tinha começado seus relacionamentos à parte com a senhora Gretel, lhe enviando cartas de presentes e flores, o que as outras garotas acharam surpreendente, já que o relacionamento dele e Terril era um fato muito bem conhecido, então não sabiam se a senhora Gretel realmente ignorava isso, ou se apenas era muito ingênua. Embora Gretel talvez soubesse, em algum momento, depois de muitas recusas, ela aceitou as investidas do jovem marquês. Então ele imediatamente ofereceu publicar a história no jornal, e foi então que todos perceberam que o cara tinha enganado Terril o tempo todo. Agora, se Gemon soubesse que Terril era parte da família Rion, obviamente não teria feito isso, e as garotas sabiam que se Terril descobrisse seria um desastre. Então Terril aparece ao lado das damas, as assustando. Parece que agora ela só estava feliz por ter todas as informações e então, se aproxima de Gemon. Terril estava se perguntando se ele estava realmente apenas brincando com ela ou se tinha pensado em terminar por um casamento estratégico só depois, mas agora ela sabe. Se aproximando, a futura duquesa olha com arrogância para Gemon e ela o cumprimenta, pensando em como tudo o que tinha recebido desse homem era engano e ridicularização. O rapaz parecia chocado, olhando de volta para Terril ele não conseguia acreditar que a senhora Winterglass agora tinha aquela aparência. Mas ela apenas sorriu, dizendo que aparentemente Gemon agora achava que ela parecia muito cara, então explicou calmamente que tudo tinha sido comprado com dinheiro de outro homem. O rapaz, ainda chocado, não conseguia acreditar que ela estava casada. Mas isso fez ela apenas comentar calmamente em como ele a subestimava se pensava que ela só poderia conseguir aquelas joias depois de um casamento. Então, ela queria fazer uma pergunta ao jovem, quando naquele momento, ele foi agarrado pelo braço por Lovina Gretel, que exigiu que Gemon parasse de falar com a mulher estranha. Mas ele sugeriu que sua noiva procurasse por seu irmão, afinal era isso que ela ia fazer antes, explicando que Terril era sua amiga. Mas a menina disse chateada como que aquilo era obviamente uma mentira, afinal Gemon era uma pessoa arrogante demais para ter amigos. Mas depois de olhar para Terril, Lovina pergunta de um jeito entusiasmado se Terril era a senhora Rion. Gemon tentou argumentar que Terril não era, quando a garota aproveitou o momento, e com um sorriso orgulhoso, anunciou que a garota estava certa e que seu nome era Terril Rion. Então, ela pede licença para Lovina lhe responder uma pergunta. Ela rapidamente pergunta quanto tempo fazia desde que Gemon tinha confessado seus sentimentos por ela. Pensando nisso, a senhorita confessa que foi há cerca de 4 anos atrás, no inverno, apenas 6 meses antes de seu noivado, logo perguntando por que a duquesa estava interessada no assunto. Os aristocratas ao redor imediatamente começaram a sussurrar que aparentemente os rumores da infidelidade do jovem marquês eram verdadeiros, e então, olhando para o rosto verdadeiramente assustado de Gemon, Terril perguntou se ele ainda estaria tão assustado se ela não fosse a grande filha do Duque Rion, e sim aquela simples garota Winterglass. Terril resolve responder calmamente à pergunta da senhorita, explicando como ela poderia muito bem perguntar ao seu noivo sobre o motivo de sua pergunta, esperando que ela escutasse dele o tipo de relacionamento que os dois compartilhavam. Mas naquele momento a música começou a tocar e o grande imperador apareceu, com a imperatriz caminhando ao seu lado. O imperador alegremente agradeceu a todos por virem e pediu a todos os convidados que se divertissem.
Naquele momento Terril foi abordada por sua cavaleira Andora, e então, a garota imediatamente pensou que ela provavelmente tinha matado aquele aristocrata, quando na verdade, ela explicou que para lidar com o rapaz ela o levou para fora, em uma varanda deserta, mas ele pulou de repente de lá sem nenhum motivo, e então caiu no chão. Claro, ele não morreu depois de uma queda dessas, mas claramente tinha várias fraturas, e por isso ela queria se desculpar por não conseguir seguir as ordens. Mas interrompendo sua conversa, o imperador apareceu e se voltou para a nova leoa da família Rion e lhe agradeceu por fazer uma viagem longa para aparecer em seu baile. Terril logo se curvou, saudando o filho do império e se reapresentando a ele. Depois disso, ela se comportou conforme seu pai tinha ordenado, tratando o imperador com muita cortesia, mostrando que as lições aprendidas na casa de Rion realmente valeram a pena. No entanto, para surpresa dela, o imperador convidou Terril a se juntar à competição de caça que seria organizada pela família imperial, uma ocasião maravilhosa para desfrutar das riquezas do outono. Meio constrangida, Terril só refletiu sobre o fato de que já tinha participado de caçadas no norte mais de uma vez antes, e pensa em como realmente não queria se divertir dessa maneira, mas ela não podia falar isso. O imperador explicou que os jovens que participassem dessas competições poderiam preparar troféus de caça um para o outro. Obviamente isso não fazia muito sentido, uma vez que a família de Terril era a mais rica do império, mas ainda seria divertido participar. Embora inicialmente a garota quisesse recusar, ela teve uma ideia de repente, e então, concordou alegremente, o que deixou o imperador extremamente feliz. Ele perguntou se tinha alguém a quem Terril gostaria de presentear o troféu de caça. Terril disse calmamente que queria dar seu troféu ao jovem marquês, fazendo todos ao redor, incluindo o imperador, ficarem muito surpresos com a escolha dela, afinal, era considerado indelicado oferecer o troféu a um homem que já tinha uma noiva. Terril disse calmamente que estava se referindo a outro marquês, falando nomeadamente de Césio, e pensa consigo mesma como antes Gemon tinha muito receio de que seu irmão mais velho pudesse tirar tudo dele, e assim, ela queria tornar os piores medos de Gemon realidade, até porque agora ela tinha todo o poder para fazer algo assim. Como resultado, o baile terminou logo em seguida, e com um pouco mais de tempo sobrando antes da competição de caça, Terril ordenou a Andora que verificasse tudo o que era necessário a respeito da família de Gemon. A estreia de Terril foi tão memorável que ela recebeu um monte de convites, tinha tantas mensagens de Gemon que Terril teve que responder. Ela logo avisou o rapaz que se recebesse mais uma carta, faria questão de informar a noiva dele sobre isso. Justamente nesse momento o dossiê foi trazido até ela, e a cavaleira disse que tinha juntado todas as informações disponíveis. Com isso, Terril descobriu que o conflito entre os dois marqueses na verdade começou há 20 anos, porque Albert, o atual marquês, adotou inesperadamente um filho de seus parentes distantes antes mesmo de seu casamento, que por sinal era uma criança que desde a infância não podia andar e nem falar. A noiva do marquês, ao saber da adoção, rompeu o noivado com ele. Por causa disso o marquês teve que se casar com a atual marquesa, e a própria existência de Césio incomodava muito toda a família, tanto que muitos continuavam sugerindo que o homem matasse o menino. Como resultado, a esposa do marquês, que já sofria com dores por 20 anos, acabou enlouquecendo. Com isso, era natural que seu filho, Gemon, transferisse toda sua raiva pela situação de sua mãe para Césio. Logo depois, ela virou a página onde tinha os dados que informaram como desde o início, Gemon não se importava que a jovem duquesa fosse zombada, já que ele constantemente dizia aos outros como Terril pensava que ele era seu amante, mas ele só cuidava da garota como se ela fosse uma irmã, recusando seu amor não correspondido. Naquele momento a cavaleira, se voltando para sua duquesa, pediu que a garota lhe desse apenas uma ordem para que ela pudesse tirar a vida de um homem tão insolente como aquele. Mas uma Terril sorridente pede para ela se acalmar, e então disse que nada havia mudado, e eles deveriam continuar a seguir seu plano, afinal, é muito mais interessante ver como o título de marquês irá lentamente passar para Césio. Então ela solicitou que sua fiel serva enviasse uma carta o mais breve possível à família do marquês, informando que ela desejava ver Césio o mais rápido possível. No dia seguinte, Terril estava andando de carruagem, pensando que aparentemente a agenda de Césio era bem livre, já que eles tinham combinado de se encontrar ainda mais rápido daquilo que ela havia esperado. Mas naquele momento, Andora pergunta sorrindo o motivo pelo qual a senhora desejava passar pelo ateliê antes de chegar à mansão, com ela admitindo calmamente que precisava comprar algo. Depois disso, eles chegaram à mansão, e como de costume, Terril foi recebida pelo mordomo, que se curvou e se apresentou. Ele era o barão Nicholas, e estava honrado em receber a jovem duquesa Rion. Mas a garota apenas olhou sorridente para o barão, que por sinal ela conhecia muito bem, e disse que na verdade não era a primeira vez que ele tinha essa honra. Com isso, assim que ele viu a garota, ele exclamou em Terglés, completamente emocionado. No mesmo instante, uma Andora descontente exigiu que o mordomo não fizesse mais sua senhora esperar, pois aquilo era o cúmulo da má educação. No fim,
o mordomo atendeu ao conselho, apesar de ainda surpreso, e escoltou a senhorita Terrill para o interior do lugar, dizendo que primeiro precisava ver se Césio estava pronto, por isso pediu que ela esperasse um pouco. Terrill notou imediatamente um tratamento mais rude ao falar de Césio. Como mordomo, ele não tinha o direito de se dirigir a ele pelo nome, deixando a garota descontente com isso, já que parecia que nessa casa ele não era respeitado de forma alguma. No momento seguinte ela foi escoltada até o quarto do rapaz, e o mordomo abre a porta para informar Césio que a jovem duquesa Terrill Rion veio vê-lo. Então, quando a garota viu o rapaz, ela ficou realmente surpresa, achando que ele estava muito bonito. Agora que estava vestido com roupas especiais, ele dava uma impressão completamente diferente, com Terrill descobrindo que ele sempre foi muito atraente. No momento seguinte, ela virou sua atenção para o mordomo, que continuava de pé no quarto deles, exigindo que ele saísse, pois desejava falar com o Sr. Césio a sós. Olhando ao redor do quarto e também para o rapaz, Terrill nota como tinha muitas pinturas lá, e também um grande piano, afirmando que Césio tinha muitos talentos. Mas ele escreveu com um sorriso que eram apenas seus pequenos hobbies. Mas quando a garota se aproximou de uma das pinturas, notou que um caderno estava escondido atrás dela, e olhando para ele com interesse, perguntou a Césio o que era. O rapaz ficou tão embaraçado e nervoso com aquilo sendo encontrado que ele caiu de sua cadeira, olhando assustado para Terrill, como se implorasse para ela não tocar naquela coisa. A garota deixou imediatamente o caderno cair, e corre preocupada até o rapaz, o ajudando a se levantar enquanto pergunta por que ele tinha caído tão de repente. Mas no momento seguinte, ela viu o olhar dele voltado para o caderno caído, e então, se virou para ver o que Césio estava olhando. Ela percebeu que no caderno tinha um desenho de seu retrato, causando uma sensação muito calorosa e agradável, admirada que Césio a visse assim. Pouco depois, o rapaz, completamente envergonhado, tinha escrito um pedido de desculpas no papel, já se preparando para Terrill ficar zangada com ele. Mas ela não entendeu o pedido de desculpas, e com um sorriso desajeitado, perguntou por que deveria estar irritada com ele enquanto também se perguntava por que o rapaz estava ali desenhando. Então ele escreveu que achava Terrill realmente bonita, e por isso queria capturar o momento. Então a garota ficou desajeitada, percebendo que obviamente precisavam mudar o tópico da conversa, então diz a Césio que tinha trazido um presente para ele. Lhe entregando o lenço, ela explicou que desejava dar um a ele em vez do lenço que ele tinha lhe emprestado uma vez, pensando como tinha escolhido cuidadosamente quando estava na loja. Ela explicou que o lenço que Césio tinha lhe dado, ela tinha decidido deixar na sua propriedade. Depois de olhar para o rosto feliz de Césio, Terrill confessou que na verdade, tinha vindo por um propósito um pouco diferente, e a razão para ter vindo era que ela queria fazer uma proposta ao jovem. Se aproximando mais da porta, ela lança um feitiço que tinha aprendido. Enquanto vivia no Ducado do Norte, sabendo que essa magia esconderia quaisquer ruídos para que não pudessem ser ouvidos. Depois disso, ela se sentou em frente a Césio e explicou que tinha ouvido que Gemon tinha sido nomeado como herdeiro do Marquês, mas apontando que levaria um tempo antes que ele se tornasse o chefe da família. Se isso acontecesse, ela estava certa de que Césio seria expulso da família, possivelmente até assassinado. Então, ela sorriu levemente e perguntou se Césio concordaria em tomar o lugar do Marquês, explicando que queria que o rapaz a ajudasse a se vingar, e em troca de sua ajuda, ela oferece todo o apoio de sua família. Mas Césio olhou em volta sério, e escreveu que os anciãos claramente seriam contra qualquer interferência externa, mesmo que fosse para assumir a família à força. Mas a garota sorriu calmamente e perguntou se a opinião de Césio mudaria se ela deixasse de ser uma intrusa, insinuando que não precisava ser uma interferência externa. O rapaz parou de escrever de repente, e pelo seu olhar, a garota percebeu que ele já tinha entendido o que ela queria dizer, então declarou que queria ter um noivado com ele. Ela explicou que não obrigaria ele a se casar, já que só precisava ser sua noiva para ter a desculpa de intervir, e Césio também se tornaria mais independente da família, então poderia sair da condição opressiva e reunir forças necessárias por conta própria. Então, o rapaz olhou para Terrill e pediu tempo para pensar, deixando claro que não iria demorar muito. Terrill sorriu satisfeita com a reação dele, então, depois ela se curvou e se despediu, informando que aguardaria o momento em que ele a contatasse, e pedindo que mantivesse o caderno da conversa deles escondido. Terrill saiu e encontrou Andora encostada na porta. Ela perguntou se Andora ouviu a conversa, mas a guarda reconheceu que ela não foi ouvida, então Terrill prometeu dar todos os detalhes no caminho de casa. Mas pouco depois, ela parou em frente a uma escada, e percebeu que aquela era a mesma escada onde o Césio tinha lhe salvado de uma queda em seu sonho. Terrill ainda tentava se convencer de que era um sonho bobo, mas admitiu que isso lhe incomodava. Depois de 3 dias chegou uma resposta de Césio, mas dessa vez Gemon não estava lá, então ela foi recebida pelo Marquês. Terrill seguiu todas as regras de decência e perguntou como estava a esposa do Marquês, descobrindo que a mulher estava um pouco doente. Depois ela caminhou calmamente para dentro do palácio, e o Marquês percebeu imediatamente que a garota estava tramando algo.
Ela se aproximou do jovem Césio, que escreveu agradecendo por ela ter encontrado tempo para encontrá-lo imediatamente, apesar de sua agenda cheia. Ela agradeceu ao rapaz por tomar sua decisão, e perguntou qual era sua resposta. O jovem admitiu que teria problemas em manter sua vida em ordem se Gemon se tornasse o chefe da família, e sempre pensou que esse era seu destino, quase se recusando a considerar outro resultado. Mas a oferta de Terril o forçou a fazer uma escolha um tanto egoísta, então ele concordou em virar noivo da garota, e disse que ela poderia usá-lo como quisesse, mas ele queria o título de marquês. Sorrindo feliz, Terril informou que Césio claramente tinha tomado a decisão certa. Nesse momento, entrou uma empregada que olhou preocupada para a jovem duquesa, avisando que tinha esquecido de trocar sua xícara por uma nova. A garota percebeu que Césio provavelmente sempre foi tratado assim, achando essas pessoas desagradáveis por tentar intimidar o rapaz. A empregada também disse que gostaria de trocar o chá, pois tinha servido errado. Mas no desespero ela derramou o chá no Lorde, ficando espantada e perguntando com medo se ele estava bem. Terril exigiu que a empregada lhe desse pelo menos um avental para limpar a perna de Césio. Ela se ajoelhou e começou a limpar gentilmente sua calça, mas então ela sentiu algo, olhando para a empregada com um olhar de desagrado e exigindo que ela saísse. A empregada ainda se desculpava e se justificava, então Terril não aguentou e elevou o tom. Em seguida, ela se levantou e olhou atentamente para Césio, perguntando chocada se ele conseguia andar. Então, o rapaz sorriu calmamente, colocou uma perna sobre a outra, e olhou para a garota com um sorriso. Terril se perguntou desde quando ele começou a fingir, mas se lembrou do relatório que recebeu de Andorra, já que todos sabiam que o Marquês tinha adotado uma criança que não podia falar ou andar, e que esse era um defeito de nascença. Não existe cura para defeitos de nascença, então a resposta é uma só. Terril perguntou se Césio estava fingindo desde o início, escondendo tudo desde os primeiros anos, e pergunta se ele não vai responder. Quando o rapaz não disse nada, Terril pensou e confiou em sua intuição, percebendo que provavelmente Césio também podia falar. Ele explicou sorrindo que o fato dele poder andar não significava que pudesse falar, mas admitiu que a intuição da família de Terril era muito precisa, e ela realmente estava certa em tudo o que disse. Mas seria bom se a garota esquecesse, e com um sorriso malicioso, perguntando se ela poderia obedecer o seu pedido. De repente, Terril sentiu como se uma magia fosse usada nela, a magia da dicção manipulativa, uma magia muito rara que pertencia ao primeiro imperador. Ela não tinha ideia de que Césio possuía essa habilidade, mas de repente ela ativou sua magia, bloqueando sua interferência, e afirmou que era realmente incrível ver a dicção manipulativa de novo, e ela tinha certeza de que ele a tinha mostrado por um motivo. Ela notou como o filho mais novo do Marquês era um pequeno usurpador, enquanto o mais velho aparentemente levava uma vida falsa e tinha uma magia rara. Talvez fosse a dicção manipulativa que o ajudava a esconder sua essência e intenções. Ainda não satisfeita, ela perguntou se Césio tinha esquecido completamente que ela não era uma garota comum. Césio riu e perguntou se o Duque Rion havia contado a Terril sobre sua magia. Mas ela falou que ele não podia falar de forma casual com ela, a menos que quisesse que ela acabasse com sua vida. Então, Césio afirmou calmamente que se Terril sabia sobre a dicção manipulativa, ela também estava ciente de que ele pertencia à realeza. Mas a garota apenas olhou zangada para o rapaz que tinha lhe enganado todo esse tempo, e perguntou se ela deveria dar algum tratamento especial para uma família imperial caída. O rapaz apenas riu, enquanto uma Terril zangada percebeu que provavelmente ela realmente parecia engraçada para ele, e lembra como ainda propôs um noivado a ele, então, agora sua alma parecia explodir de ressentimento. Ela pensa que deveria ter deixado o aristocrata bêbado socar Césio no baile, mas de repente, lembra que do nada ele caiu da sacada. Então ela pergunta se foi ele que deu a ordem para o bêbado, mas ele explicou calmamente que sim, já que não achava que alguém o ajudaria naquele momento. Então Terril percebeu que o que viu nos sonhos nas escadas provavelmente não era um sonho. O rapaz falou calmamente se Terril está se perguntando se foi ele que a segurou quando ela escorregou nas escadas. Terril notou que não tinha descrito a situação a ele com tantos detalhes, e percebeu que todo esse tempo achou que era um tipo de sonho, mas na verdade, Césio estava brincando com sua memória desde o início. Furiosa, ela conjurou sua espada, então colocou na garganta de Césio esperando algum tipo de explicação, mas ele apenas disse calmamente que a magia de Terril era muito bonita. Terril não podia acreditar que essas eram as últimas palavras que Césio queria dizer antes de sua morte, e se seu único desejo era elogiá-la, ela poderia matá-lo de uma vez. Mas de repente, Césio perguntou se Terril tinha pensado no que poderia ter acontecido se ele não tivesse segurado ela nas escadas, já que provavelmente ela não estaria de pé agora, e explicou que foi o salvador dela naquela situação. Terril ficou furiosa porque não podia chamar um homem que tinha lhe enganado tão descaradamente de salvador. O rapaz disse que isso era um pequeno detalhe, especialmente porque era uma questão de vida ou morte. A garota descontente perguntou se o rapaz realmente pretendia virar noivo dela e continuar escondendo quem ele era. Mas ele apontou calmamente que foi Terril que ofereceu o noivado. Ela sabia que tudo o que o rapaz disse era realmente verdade, e se ele não a tivesse salvado, ela provavelmente teria ficado inválida ou morrido. Césio notou que Terril estava muito mal-humorada,
já que até pouco tempo ela estava sendo muito gentil com ele. Depois de ouvir isso, Terrill saiu da sala imediatamente, com raiva por ter feito algo tão estúpido. O rapaz perguntou se poderia ver sua noiva quando a competição de caça começasse, mas ela olhou para ele com desagrado e pediu para ele ficar em silêncio. Ela abriu a porta para sair, mas assim que saiu, foi imediatamente abordada por Gemon, exigindo uma explicação do porquê ela tinha vindo e por que estava vendo Césio. Terrill olhou para Césio, e pensou que ele realmente deveria ser recompensado pela transformação, já que parecia mais um ator que um parente do imperador. Ela fala para Gemon que não sabia mais o porquê estava ali, então começa a sair, mas ele agarrou sua mão e perguntou bravo se Terrill realmente iria dar o prêmio a Césio. Ela já estava realmente perturbada a essa altura, enquanto Gemon continuava perguntando se ela ia fazer de Césio o Marquês. Olhando para o rapaz, ela perguntou descontente se realmente tinha algum relacionamento entre eles. Depois ela empurrou ele contra a parede com força, lembrando que não eram mais namorados. Ela afirmou que mesmo que fosse ver Césio e fizesse algo com ele, isso não deveria preocupar Gemon, então ele deveria entender isso de uma vez por todas. Isso chamou a atenção de toda a casa, e ela também exigiu que ele nunca mais se permitisse chamá-la pelo seu primeiro nome. Gemon não entendeu o que tinha acontecido com a garota, e perguntou se ela pensava que estava acima dele agora que tinha encontrado seu verdadeiro pai. De repente Terrill lhe deu um tapa, e disse que Gemon já se considerava melhor que ela graças ao título de seu pai, lembrando como a chamava constantemente de Cinderela. Então ela sai, dizendo que agora ele pode falar pro pai dele que ela deu um tapa nele, basicamente chamando Gemon de filhinho mimado. Na carruagem, uma Andor agitada perguntou se a senhora tinha decidido não fazer o noivado. Ela respondeu constrangida que sim, então não tinha necessidade de mudar nada. Andor então comentou que nesse caso, outra mensagem deveria ser enviada ao norte, já que o Duque Rion e sua esposa queriam assistir à competição de caça. Uma Terrill confusa não podia acreditar que eles chegariam em apenas um mês, mas Andora comentou que eles já estavam com pressa por causa da notícia do noivado. Terrill notou que na carta, ela mencionou que era apenas um noivado estratégico, não um de verdade, e se perguntou se tinha algum outro motivo para a pressa deles. Mas Andor informou com um sorriso que não tinha outro motivo. Terrill notou imediatamente sua expressão estranha, e perguntou se não tinha mais informações sobre Césio, o que a guarda informou que não tinha novidades sobre ele. Terrill decidiu que Césio provavelmente tinha apagado todas as informações que não eram favoráveis a ele com a ajuda de seu poder. Ela não entendia o que o Marquês estava pensando ao cuidar secretamente desse rapaz, mas lembrou que a família do Marquês estava próxima da família do Imperador há décadas, então, percebeu que precisava proceder com cautela nessa situação. Era óbvio que Terrill não tinha mais planos de se envolver com Césio, mas nessa situação era melhor ficar calada, já que logo poderia haver derramamento de sangue na capital, e ainda se sentia traída. Enquanto isso, o servo de Césio disse que tinha verificado tudo, então ele poderia falar tranquilamente, e perguntou o que tinha acontecido entre Césio e a jovem duquesa. Pela expressão no rosto de Césio, o servo percebeu que a garota provavelmente tinha adivinhado tudo, e Césio admitiu que foi bastante repentino, já que ela tocou sua coxa e percebeu que era muito musculosa para um homem que não podia andar, enquanto seu servo parecia envergonhado, se perguntando se eles já tinham passado para esse nível de intimidade. Ele lembra que até o corpo de Césio estava protegido pela dicção manipulativa, então ninguém poderia descobrir seu segredo mesmo que o tocasse. Ele afirmou calmamente que embora já tivesse suspeitado antes, agora ele tem certeza, e a dicção manipulativa não funciona contra a família Rion. O servo não podia acreditar, já que durante todos esses 3 anos a dama não suspeitou de Césio, e até quando ela escorregou nas escadas, a alma da palavra funcionou como deveria. Depois de pensar, Césio percebeu que o problema era o talento assustador dela, já que a garota que não tinha poderes há 3 anos atrás agora tinha alcançado um nível em que podia resistir à dicção manipulativa. O servo percebeu imediatamente que precisavam se livrar dela, mas Césio explicou calmamente que não podiam atacar os Rians, e ele nem sequer pensava nisso. Então, o servo se curvou e pediu desculpas a seu mestre por suas ações precipitadas. Ele informou calmamente que vinha pensando muito em Terrill, e admitiu sorrindo que a garota era realmente boa. Terrill estava lendo uma carta de seu pai, que pedia à sua filha que adiasse o noivado e todos os seus planos até que ele chegasse. Terrill percebeu que seu pai provavelmente não tinha lido a outra carta, já que já tinha lhe avisado que não haveria noivado. Então ela viu outra carta, dizendo ser endereçada à sua querida noiva, e adivinhou de imediato que só tinha uma pessoa que poderia ter escrito isso. Césio pediu para se encontrar pelo menos uma vez com a jovem duquesa. Mas depois que leu a carta Terrill a queimou no fogo, pensando que nunca mais aceitaria isso. Então o tempo passou, e o dia de abertura da competição de caça chegou. Felizmente o tempo estava bom, e no torneio ela encontrou Césio, que escreveu dizendo que Terrill estava longe dele há muito tempo, e que ele estava começando a ficar preocupado com ela. Ela não entendia por que Césio continuava fingindo, já que ninguém estava olhando para eles. De repente Césio escreveu uma pergunta, perguntando se ela não estava curiosa do porquê ele estava na família do Marquês por todo esse tempo, e por que ele vivia sob aquele nome.
Terril exigiu uma explicação sobre o que exatamente Césio estava tentando lhe dizer com essas palavras. Ele disse calmamente que tinha informações que poderiam ajudá-la, mas pouco depois, todos foram abordados pelo imperador, que agradeceu a presença de todos na competição de caça, e pediu que todos descessem de seus cavalos e se reunissem. Olhando ao redor, ele explicou que a família imperial sempre foi famosa pelas competições de caça tradicionais, e que tiverem muita sorte com o clima do dia. Tinha também pequenos e grandes animais nas montanhas, então os mais corajosos poderiam subir mais alto nas montanhas para uma caça melhor, mas alertou que quanto mais alto e longe os participantes subissem, mais perigosa a caça seria. Ele explicou que apresentar um troféu como sinal de favor é uma honra para qualquer cavaleiro, então queria que todos os envolvidos tentassem encontrar bons troféus, anunciando o início da competição. Nesse momento, o servo de Césio se aproximou dele, e explicou que levaria seu mestre um pouco mais longe, enquanto observava Terril, como se tentasse descobrir o quão perigosa ela era. Então o imperador se dirigiu a Terril, agradecendo por manter sua promessa, e perguntou se ela ainda queria dar o troféu ao filho mais velho da família Marquês. Terril disse calmamente que seria muito rude mudar sua promessa assim. O imperador disse que essas eram palavras nobres, especialmente porque a família Rion sempre deu ao império os melhores cavaleiros, e as palavras da futura senhora do ducado eram verdadeiramente dignas de seu status. Logo todos lutavam e caçavam, enquanto Terril foi para a parte mais profunda da floresta, pensando em como não queria dar nada ao rapaz depois de tudo o que aconteceu. Mas se o seu troféu fosse patético, seu pai obviamente começaria a zombar, já que a filha do Duque Rion não poderia trazer um coelho como presa. De repente ela notou a presença de alguém, então informou ao intruso para parar de se esconder e sair. Era Gemon, que tirou o manto e explicou que não tinha vindo lutar com Terril, admitindo que estava errado, já que não tinha nada que pudesse fazer e fez tudo por sua mãe, pedindo desculpas a Terril por namorar com ela quando já tinha se encontrado com Lovina. Mas apesar de Gemon entender por que Terril estava magoada, ele não entendia por que ela continuava vendo seu irmão, e estava certo de que ela fazia isso de propósito porque estava com raiva dele. Embora fosse verdade, Terril não queria admitir, e afirmou que Gemon se considerava o centro do universo, já que ele não era a única coisa que lhe conectava a Césio. O rapaz pensou de novo sobre o que sua mãe sempre lhe dizia, então Terril disse que aparentemente o rapaz não tinha pensamentos próprios, já que ele só ouvia sua mãe, que aparentemente estava certa sobre tudo. Naquele momento, Gemon realmente ficou bravo e informou que se Terril continuasse a criticar sua mãe, ele não a perdoaria. Então, ela sacou sua espada calmamente e disse que essa frase deveria ser dita pela pessoa que era mais forte, o que claramente não era ele. Ela comentou que não o deixaria ir de graça, e apesar de não estar disposta a matá-lo, não iria deixá-lo ir assim. De repente, Lovina Gretel saiu correndo dos arbustos à procura de Gemon. Terril se perguntou se ela ainda não tinha terminado com ele depois do que aconteceu no baile. A garota se aproximou e perguntou o que Gemon estava fazendo ali, já que ele tinha prometido pegar um coelho para ela, e aparentemente tinha mentido, já que realmente usou seu tempo para ficar a sós com a jovem duquesa. Ele tentou se desculpar de jeito, mas Gretel foi inflexível, então apontando para o lado, disse que Gemon tinha que provar que podia fazer algo e ordenou que fosse pegar um coelho dentro de 1 hora. Gemon ficou extremamente irritado e disse que aparentemente estava sendo subestimado, já que com certeza era capaz de pegar um coelho patético em 1 hora, então ele saiu correndo. Olhando para Terril com toda a seriedade, Gretel se desculpou pelo inconveniente causado por seu noivo, então depois ela se curvou e disse que sabia o que tinha acontecido entre eles, sentindo muito por todos os inconvenientes causados. Terril se surpreendeu por ela já saber de tudo, e perguntou se ela estava fingindo até agora. Gretel apontou calmamente que a filha de uma família nobre não podia ser realmente ingênua, explicando que era apenas vantajoso para ela parecer uma tola fofa, já que ganhava mais oportunidades assim. Pensando nisso, Terril perguntou quais oportunidades ela estava falando. Gretel confessou que quando Gemon abordou pela primeira vez, ela já sabia que ele tinha uma amante, apesar dele dizer que Terril era apenas uma irmãzinha para ele e que logo se separariam. Terril perguntou se Gretel iria brigar com ela agora, mas ela explicou que queria suavizar o relacionamento delas, então quer se curvar a Terril antes que se torne um escândalo público. Ela explicou que originalmente queria um homem que não fosse muito inteligente, e também tinha que ser de uma família que não fosse influenciada pelo imperador, mas agora percebeu que tinha feito uma escolha errada. Terril perguntou se a garota ia continuar sua vida como se não soubesse de nada, mas ela explicou que não queria passar a vida usando uma máscara hipócrita, então estava agradecida a Terril por participar dessas competições, já que agora ela podia se desculpar com ela. Gretel pediu que Terril a tratasse bem apesar de seu ódio a Gemon, declarando que se Terril a aconselhasse a romper o noivado, ela obedeceria imediatamente. Terril comentou calmamente que essa decisão era inteiramente dela, e ela também não iria se irritar com ela se não fizer nada que a prejudique. Sua raiva não se estende a ela, mas deixou claro que não podia deixar de ficar zangada com seu noivo. Gretel aceitou isso bem, mas perguntou se Terril realmente estava querendo um noivado com Césio. Olhando para o rosto chocado de Terril,
Ela explicou que não estava lhe espionando, apenas notou que ela já tinha ido 2 vezes à casa do Marquês 2 vezes, por isso os rumores começaram a se espalhar e todas as pessoas estavam curiosas sobre as ações dos Ryans. Então, quando Terrill ofereceu o troféu ao Sr. Césio, imediatamente todos começaram a pensar que Terrill ainda não tinha superado Gemon. Esses rumores foram substituídos por outros, já que todos começaram a dizer que a jovem duquesa estava interessada no Sr. Césio e agora havia rumores de que até já estavam noivos. Por dentro, Terrill estava completamente constrangida pelos rumores, mas disse calmamente que eram apenas fofocas tolas, e depois explicou que ia caçar. Antes de ir, Gretel alertou a Terrill que poderia ser perigoso, já que ela poderia encontrar uma mantícora. Terrill não esperava que tivesse uma mantícora selada por ali. Gretel avisou que a mantícora estava selada no topo das montanhas, um monstro que poderia comer até mesmo seu mestre. Ela entendia que Terrill era jovem duquesa Rion, e provavelmente uma grande mestre de espada, mas ainda poderia ser muito perigoso. Terrill admitiu que embora não tivesse vindo com a intenção de matar a criatura, ainda parecia muito interessante. Então ela foi embora, enquanto Gretel se perguntava se elas tinham se entendido. Terrill partiu, pensando que provavelmente Lovina Gretel decidiu se desculpar com ela só por causa da família que ela pertence agora, e não entendia como ela teve coragem de entrar na floresta sozinha. Ao mesmo tempo, Gretel levantou a mão calmamente e disse aos seus cavaleiros que podiam sair. Mas ninguém apareceu, então ficou confusa e se perguntou se poderia tê-los mandado para longe e então eles não podiam ver seu comando. Quando ela se virou, viu que um lobo gigante tinha agarrado um de seus cavaleiros e estava prestes a despedaçá-lo. Ela gritou, e esse grito foi ouvido imediatamente por Gemon, notando que vinha do lado onde estava sua noiva. Mas ele sabia que os guardas da garota poderiam lidar com tudo, então não precisava se preocupar com nada, comemorando sua caçada. Gretel estava encolhida no chão e não sabia o que fazer. Ela gritou por socorro, e de repente Terrill chegou acertando a fera, tirando sua vida com apenas um golpe. Gretel olhou para ela impressionada, e Terrill admitiu que tinha pensado que a garota estava confiante em estar sozinha na floresta porque tinha um guarda bom com ela, pedindo desculpas pelo sangue derramado. Gretel percebeu que estava completamente certa ao pensar que não deveria virar inimiga de Terrill, já que ela era definitivamente uma Rion. Naquele momento, o Marquês e o Duque estavam bebendo, discutindo que o selo que prendia uma mantícora tinha sido quebrado. O Duque perguntou como estava o filho do Marquês, Césio. Ele explicou que já tinha pensado em tudo, já que Césio seria a primeira refeição do monstro. O Duque disse que era interessante o suficiente que o Marquês estivesse fingindo estar do lado do príncipe herdeiro o tempo todo, mas estava criando Césio secretamente, e se o antigo imperador tivesse descoberto, obviamente ficaria ofendido. O Marquês comentou calmamente que provavelmente as coisas estavam indo conforme o planejado agora mesmo, já que ele tinha enviado um de seus cavaleiros para garantir que Césio fosse deixado sozinho. Depois, ele levaria Césio ao local do julgamento, conforme acordado, e até o próprio Marquês estava interessado em ver que tipo de confusão aconteceria. O Marquês notou que seria muito embaraçoso para o imperador quando ele descobrir o que tinha acontecido no tão aguardado torneio, mas o Duque comentou que o imperador já deveria estar agradecido por ocupar um lugar que nunca lhe pertenceu, e os dois brindaram alegremente. Nesse momento, o cavaleiro se aproximou da montanha onde a mantícora estava. Ele sacou sua espada e fez um grande corte em seu braço, de onde começou a fluir sangue para atrair a besta. Césio estava inconsciente, e não tinha ideia daquilo que realmente estava acontecendo. A mantícora sentiu o cheiro do sangue, acordando e se preparando para atacar. De repente, Gemon chegou olhando ao redor, vendo um monstro atrás de sua noiva. Ele não entendeu o que tinha acontecido e por que tinha um monstro tão assustador ao lado dela. Ele exigiu que sua noiva lhe respondesse algo, mas ela só ficou olhando para ele, sem saber como reagir. Ela percebeu que na frente dela estava um rapaz patético que não sabia fazer nada, mas não tinha escolha já que era a única maneira de sobreviver. Então, ela chorou e se jogou nos braços de Gemon, confessando que estava com muito medo, já que era a primeira vez que via uma criatura assim. Gemon olhou para os guardas e exigiu uma explicação, já que eles não estavam fazendo bem seu trabalho. O cavaleiro, tremendo de medo, tentou explicar que não foi sua culpa, mas Gemon se aproximou agitando seu bastão, dizendo como já estava sendo ridicularizado e ainda não ouviu a explicação do cavaleiro. Gemon estava muito irritado, então começou a pensar em como Césio e Terrill lhe desprezaram, e perguntou ao homem se até os servos começaram a desprezá-lo agora. Gretel não parecia feliz, mas não podia fazer nada a respeito ou isso prejudicaria sua imagem. Enquanto isso, o Duque estava conversando com o Marquês sobre Terrill, e lembrou que antes a jovem duquesa era namorada de seu filho mais novo, então queria saber o que ele achava dela. O Marquês explicou calmamente que além de um rosto bonito, aparentemente essa garota não tinha nada de especial, pois não era muito ágil e não tinha talentos. Ela era tão miserável que mal nem passou por sua cabeça que ela era uma Rion, e se ele soubesse desde o início que essa garota era da família Rion, ele a teria matado antes.
Ele continuou explicando que não atrapalhou o relacionamento deles com Gemon porque sua esposa já a maltratava bastante, então ele sabia que eles logo se separariam. Mas Terril sempre lhe pareceu ousada, então não foi surpreendente que em suas veias corresse o sangue do Duque Rion. O Duque também estava irritado com Rion, e enlouquecia com o fato de que todos ao seu redor tinham medo só de ouvir o nome dele, acusando o Marquês de ser exatamente igual. Todo o Império tremia quando ouviam o nome de Rion, e ele lembrou de como as pessoas da cidade ficaram agitadas quando ela voltou à capital. No começo tinha rumores de como ela não conseguia esquecer o segundo filho do Marquês, e também se dizia que depois ela teve um caso com seu irmão mais velho. Então, todos os olhos do Império agora estavam voltados para essa garota, que antes era completamente patética e teve seu destino mudado da noite pro dia, mas ele não entendia o que tinha de tão especial nos Rion. Ele prometeu que se essa família interferisse em seus planos, ele os esmagaria. Então, o Marquês se perguntou se a Mantícora poderia derrotar até mesmo a filha de uma família tão grande. O Duque explicou calmamente que de qualquer forma era vantajoso, já que se a duquesa fosse covarde e sem talento, isso os beneficiaria, mas se ela confiasse em sua própria força e entrasse no território do monstro, ela cairia nas garras da Mantícora e morreria, o que também seria bom para eles. Enquanto isso, Césio estava sentado debaixo de uma árvore, e tudo estava espalhado ao seu redor, com a Mantícora visitando o local recentemente atacado tudo. Então, ele se aproximou de Césio e cheirou ele antes de atacá-lo. Naquele momento Césio estava sonhando, onde ele começou a cair de repente, e estendeu a mão na esperança de se salvar. Ele viu uma silhueta que pensou ser de sua mãe, mas acabou sendo de Terril, que lhe pegou sorrindo e disse que dessa vez ela é quem foi sua salvadora, então ele devia estar com muita sorte. Finalmente ele acorda, e olha friamente para a Mantícora lhe atacando antes de declarar que ele realmente era sortudo. A Mantícora começou a atacar, mas no último momento, Terril apareceu e atacou a Mantícora com um bloco de gelo, ordenando que ele se afastasse daquele rapaz o mais rápido possível. Olhando para a Mantícora, ela não entendia por que aquela besta estava perto de Césio, mas teria que lidar com isso depois de derrotar o monstro. A Mantícora se preparou para atacar, então a garota concentrou sua força para bloquear o ataque. Eventualmente a fera voou em sua direção, e naquele momento Terril percebeu que essa besta era tão enorme quanto uma montanha inteira, além de bastante rápida para o seu tamanho. Ela usou sua espada, onde selou um pouco de sua magia e começou a atacar, desferindo um único golpe. Mas ela não percebeu que a Mantícora também atacou com sua cauda, empurrando ela com força para a rocha. Ela ficou deitada no chão, achando que ataques com a cauda são bastante injustos, notando como lhe pegou completamente de surpresa. A Mantícora, que tinha se distraído da garota, foi até o guarda de Césio ferido para terminar o que começou. Terril estava pensando no fato de que seu pai a enviou para a capital, e o imperador quase a forçou a participar dessa competição. Ela também estava muito zangada com seu ex-idiota e com aquele trapaceiro Césio. Então, ela ficou furiosa e se preparou para a luta, sem entender por que de todas essas pessoas, ela tinha que suportar tanto sofrimento. Então, quando a Mantícora já tinha pegado o guarda em suas garras para comê-lo, Terril conseguiu cortá-lo com sua espada, ferindo ele, mas claro, isso não foi o suficiente para matá-lo. Então ela atacou determinada e desferiu mais alguns golpes na besta, ordenando que ele morresse o mais rápido possível. Percebendo que isso não funcionaria, ela transferiu sua magia usando sua espada para o corpo da besta, o que prendeu ele em gelo e se mostrou bastante eficaz. No fim, ela conseguiu vencer. Terril olhou para a besta derrotada e disse que deveriam levar com eles, já que se deixassem ali o gelo provavelmente derreteria e ela atacaria de novo. Se aproximando de Césio, ela explicou que ele deveria tentar explicar tudo, contando exatamente como isso aconteceu. Com um sorriso, Césio mencionou que ela mesma poderia adivinhar o que aconteceu. Analisando o que viu, ela percebeu que provavelmente esse cavaleiro estava na família do Marquês, e foi ele que trouxe o rapaz até lá, derramando muito sangue ao redor para atrair a Mantícora, e ele cortou seu pulso para conseguir o sangue. Césio se levantou e admitiu que ela quase adivinhou tudo. Uma terrível surpresa confessou que quando Césio estava sentado na cadeira, ela nunca pensou que ele era tão alto. Mas ela percebeu que precisava se distrair desses pensamentos, então se virou e começou a se perguntar sobre quais ordens os cavaleiros tinham tomado uma atitude tão louca. Césio explicou que ninguém poderia forçar um cavaleiro a obedecer a esse tipo de ordem exceto pelo chefe da família. Terril assumiu que esse chefe de família era o Marquês, mas não entendia por que ele faria isso, já que poderia simplesmente expulsar Césio da família se não gostasse dele. Ele explicou que provavelmente teria feito isso se Césio não fosse parente do imperador. Então, a garota percebeu que o Marquês sabia quem o rapaz realmente era, e talvez alguém deu Césio para o Marquês cuidar. Ela disse ao rapaz que queria lhe fazer uma última pergunta, querendo saber por que ele não resistiu. Mas Césio sorriu e disse que não fazia sentido resistir, apontando como um cavaleiro diretamente subordinado ao chefe da família é bastante capaz, então ele não poderia fazer nada. Mas Terril apontou que ele poderia usar seu poder, já que ele usou seu poder naquele homem bêbado, então não entendia por que não usaria em uma situação como essa. Então, Césio revelou que a dicção manipulativa tinha um efeito muito forte em sua condição física.
Terril continuou confusa, e perguntou se ele apenas preferiu morrer antes de tentar. Mas ele explicou que na verdade, ele era muito sortudo por natureza e sempre tinha sorte, então foi por isso que Terril veio salvá-lo. Em gratidão por salvá-lo, Césio queria mostrar algo incrível para a garota, então, se aproximando do lutador ferido, ele sussurrou e ordenou que sua ferida se curasse. Depois de ver o cavaleiro se mover, Césio declarou que ele recuperaria a consciência depois de um tempo. Terril não podia acreditar que ele era capaz de curar feridas tão facilmente, mas o rapaz afirmou que embora tivesse sido curado cedo, seu corpo ainda estava coberto de sangue, então precisaria chover para lavarem esse sangue, olhando para o céu como se esperasse por isso. De repente, assim como ele disse, começou a chover, lavando todo o sangue. Mas Césio disse com um sorriso que também deveria ter alguma graça em uma tempestade, então decidiu adicionar um redemoinho e um furacão, mas no último momento, Terril se aproximou dele e cobriu sua boca, pedindo que parasse. Ela não sabia por quanto tempo ele iria usar a dicção manipulativa, mas no fim, ela escorregou, e eles caíram juntos no chão, então Césio confessou que realmente gostaria que a garota se apaixonasse por ele. Ele pegou sua mão e a beijou gentilmente, mas então Terril se levantou imediatamente, completamente surpresa. Ela não entendia por que o rapaz diria essa bobagem, mas ele apenas comentou que por mais que quisesse, esse poder não funcionava com os Rians. Terril exigiu que ele parasse de fazer piadas tão tolas, mas Césio apenas perguntou por que a garota decidiu salvá-lo, já que se ela soubesse que a besta o atacaria, provavelmente o teria deixado. Então ela pensou nisso, mas confessou que o salvaria de qualquer forma, e sugeriu que terminassem aquela conversa, pedindo que Césio fosse derreter a mantícora, já que não conseguiriam arrastar a barra de gelo. Mas de repente o cavaleiro começou a acordar, então a garota correu rápido para a cadeira de rodas de Césio, colocando ele lá e silenciando ele. Depois de esconder tudo, o cavaleiro finalmente recobrou a consciência, surpreso que ainda estava vivo, mas notou que a jovem Rion e Césio também estavam, sem entender por que não tinha acontecido nada. A garota comentou que ele era muito desrespeitoso, tão rude quanto o segundo filho do Marquês, então a família deles era realmente toda igual. Depois, ela se virou para a mantícora e perguntou qual era o motivo de trazer Césio para esse lugar em primeiro lugar se o cavaleiro era corajoso o suficiente para matá-lo. O cavaleiro ficou chocado, sem acreditar que isso fosse mesmo possível, já que a garota tinha derrotado a mantícora sozinha. Quando o cavaleiro viu o que ela podia fazer, Terril exigiu que ele dissesse seu nome. Ele se chamava Brenel Milton, e Terril notou que enquanto o Marquês quebrava o selo da mantícora, o rapaz estava espalhando o seu próprio sangue para atrair o monstro. Ele admitiu que não podia dizer nada, mas então Terril tirou um frasco e perguntou a Brenel se ele sabia o que era. Ele disse que era uma poção de alto nível, então Terril disse que tinha salvado ele usando uma poção valiosa, e portanto, ele obviamente não poderia sair vivo e ileso, especialmente porque tinha falhado em sua missão, e agora tinha recebido um tratamento caro dela. Nesse momento, o homem começou a correr para sua espada para tirar a própria vida, mas Terril o derrubou, fazendo ele cair e perceber imediatamente a triste situação em que estava. Apresentando a espada à sua garganta, Terril avisou que se não falasse, ela tinha mais uma maneira de fazer com que ele falasse, explicando que encontraria o Marquês e perguntaria pessoalmente sobre sua tarefa, prometendo perguntar se era verdade que o Marquês estava planejando matar seu próprio filho, já que seu cavaleiro pessoal lhe tinha dito isso. Tudo o que esperaria ele depois disso é a morte, e ele dificilmente sobreviveria a algo assim. O homem chorou e implorou à garota que não fizesse isso, já que a vida de sua família estava em jogo, confessando que o Marquês tinha ameaçado matar sua esposa se ele não obedecesse à ordem. Ele caiu no chão e implorou a Terril que salvasse sua esposa, dizendo que estava pronto para contar tudo o que fosse necessário. Terril olhou para o rapaz e ordenou que ele começasse sua história sem deixar de fora nenhum detalhe ou tentar esconder nada, e só depois disso ela decidiria como lidaria com ele e sua esposa. O cavaleiro disse que tinha recebido uma ordem do Marquês, mas quis recusar imediatamente, já que não podia fazer algo assim. Mas então o Marquês lhe lembrou que o tinha aceitado como plebeu e o elevou a cavaleiro pessoal, mas agora ele tinha decidido se opor às suas ordens, o que era muito rude da parte dele. O cavaleiro explicou de novo que não podia fazer algo assim, já que matar um jovem senhor era demais. Mas o Marquês disse que o cavaleiro não precisava pensar no que estava fazendo, apenas tinha que seguir suas ordens, e observou que ele já tinha lhe apresentado a sua esposa. Então, se ele se recusasse a seguir as ordens, sua esposa morreria. Terril percebeu que o Marquês era muito pior do que ela tinha imaginado, e perguntou se ele costumava conduzir seus assuntos dessa maneira. O rapaz admitiu que geralmente fazia isso porque não vinha de uma família nobre, mas era apenas um homem simples. Guardando sua arma, Terril perguntou se aqueles que receberam essa missão também já tinham sido mortos. O cavaleiro explicou que depois das ordens a maioria dos cavaleiros desapareceu, então ele tinha certeza de que todos estavam mortos. Mas o cavaleiro admitiu com lágrimas que estava pronto para sacrificar sua vida miserável, e implorou de novo que sua esposa fosse salva, perguntando se Terril poderia fazer isso. Então, olhando para Césio, a garota notou que embora fosse por sua esposa, ele ainda queria matar Césio, e ele dificilmente o perdoaria por algo assim.
Então, ela olhou para o cavaleiro, dizendo que tinha uma chance dele sobreviver e salvar a todos. Finalmente o Marquês disse ao Duque que estava tudo muito quieto, então aparentemente a caça tinha sido interrompida. O Duque disse com um sorriso que eles não tinham outra escolha quando um monstro tão assustador apareceu, então agora só restava a última parte. Mas de repente um cavaleiro assustado correu, pedindo que o Marquês visse o que estava lá fora o mais rápido possível, já que o Sr. Césio tinha voltado. Então, Terril entrou na tenda carregando o rapaz nos braços, pensando que para esconder a verdade, ela precisava de uma mentira convincente, então inventou uma história para enganar o Marquês. Tudo o que ela tinha que fazer agora era desempenhar bem seu papel. Quando ainda estavam no local, Terril ordenou ao cavaleiro que ouvisse atentamente o que ela diria, e inventou uma história de que o rapaz tinha se cortado para atrair a mantícora, mas então ela apareceu e conseguiu derrotar a besta. Então ela achou ele suspeito e começou a persegui-lo, mas ele ficou tão assustado que caiu de um penhasco. Então, ela deu a ele uma poção, explicando que com ela ele poderia durar um dia. Usando ela, o cavaleiro tinha que correr o mais longe possível na floresta, onde deveria se esconder por enquanto. Então ela enviaria seus cavaleiros que encontrariam o rapaz e protegeriam sua esposa. Ele ainda não podia acreditar que Terril realmente pretendia salvar ele e sua família. Ele se curvou e agradeceu à jovem duquesa, sem saber como poderia retribuir. Terril disse que ainda era cedo para falar sobre isso, já que não tinham implementado o plano. Ela avisou que não era a vida dele que estava em risco, mas a do Sr. Césio, e era Césio quem tinha que decidir o que fazer com o cavaleiro. Naquele momento, a chuva parou e o sol brilhante apareceu. Então, Terril afirmou que provavelmente era um sinal e que Césio estava pronto para perdoar o ato dele. Então, o homem se levantou e agradeceu sinceramente aos jovens pela gentileza, jurando nunca esquecer a nobreza deles. Depois, ele saiu correndo, enquanto Terril olhava para ele e perguntava sorrindo se boas ações eram outro hobby de Césio que ele ainda não tinha falado. Então, ela sugeriu ir o mais rápido possível e descer da montanha, se oferecendo para carregá-lo nos braços. Mas o rapaz confuso não entendia por que ela estava brincando de maneira tão boba, e também o que ela faria com o corpo da mantícora. Terril notou que se a mantícora fosse deixada sozinha por um tempo, não ia acontecer nada, mas a cadeira de rodas dele estava quebrada, então eles não podiam usá-la, e como estavam no topo da montanha, não podiam chamar os cavaleiros também. Ela disse que alguém poderia vê-los, então seria muito arriscado ele descer sozinho, então ele realmente precisava de ajuda. Mas se ele não quisesse, poderia continuar inventando desculpas ridículas, já que ela o deixaria para trás e ele teria que continuar sozinho. Percebendo a situação desesperadora, o rapaz finalmente concordou. Agora a garota olhou em volta e o Marquês a cumprimentou. Depois, ela olhou descontente para o cavaleiro que estava ali sem fazer nada, e exigiu que ele viesse e pegasse o Sr. Césio de suas mãos. Nesse momento, o Marquês gritou não entendo como isso aconteceu. Terril explicou que ela tinha vindo porque queria perguntar ao Marquês sobre isso, já que não entendia o que tinha acontecido com ele. Ela explicou que tinha resgatado o Sr. Césio do território do monstro selvagem que estava no topo da montanha, resgatando um cavaleiro que não podia nem andar nem falar. Ela se perguntou como ele tinha conseguido chegar ao topo da montanha. Claro, ela imediatamente começou a suspeitar do cavaleiro que estava com ele, então começou a persegui-lo, mas de repente ele caiu do penhasco. Depois ela viu que era o mesmo cavaleiro que servia a família Marquês, então não sabia o que isso significava. Ela também prometeu que ajudaria a encontrar o corpo do cavaleiro e trazê-lo de volta ao castelo. Mas o Marquês disse calmamente que ela não deveria fazer algo assim, já que era impossível encontrar o homem que tinha caído no abismo. Ele confessou que estava envergonhado em dizer isso, mas ele tinha cavaleiros que não aceitavam bem Césio, e parecia que um deles tinha decidido fazer algo assim por conta própria. Terril fingiu acreditar nele, apesar de perceber de imediato que o Marquês estava simplesmente feliz por ter conseguido encobrir sua ponta solta. Depois que o Marquês estava descontente, ele perguntou o que aconteceu com Terril, já que todas as suas roupas estavam manchadas de sangue e ela parecia não ter nenhum arranhão. A garota comentou que era óbvia a presença de sangue em suas roupas, já que estavam em uma competição de caça. O Duque interveio sorrindo, e perguntou se a garota tinha capturado algo incomum para a competição, sabendo muito bem que na verdade seu cachecol de seda estava coberto de sangue de outra pessoa. Então, ele exigiu que a garota lhe dissesse onde tinha deixado os troféus que estava escondendo esse tempo todo, e pergunta por que ela tinha ido tão fundo naquela floresta, já que até mesmo nos arredores próximos tinha caça decente. Então, Terril percebeu que esse homem queria fazer parecer que ela tinha matado o cavaleiro, lembrando que o fato de que o cavaleiro da família do Marquês tinha levado seu mestre ao topo da montanha era apenas uma suposição dela. Algumas horas atrás, a garota estava descendo calmamente com Césio em seus braços, enquanto ele se preocupava constantemente se estava muito difícil para ela. Ela explicou que comparado ao que tinha experimentado nos seus 3 anos de treinamento com seu pai, ele era bastante leve. Mas algo a incomodava, e ela perguntou sobre dicção manipulativa de novo, afinal, tinha lendas de que com esse poder, se poderia ver e saber tudo, assim como Deus.
Césio explicou calmamente que seu poder obviamente não era como um poder divino, mas também era possível se gabar, já que realmente era incomum. Terril perguntou como ele podia se gabar, então Césio lhe disse que sabia que o aniversário da garota era em 31 de dezembro. Ela ficou surpresa e perguntou como isso era possível, então ele explicou que era sua clarividência, dizendo que podia ver um pouco do futuro. Se aproximando dela, ele sussurrou em seu ouvido que quando uma mensagem do norte chegasse a ela em breve, ela poderia procurá-lo com uma pergunta. Mas Terril continuou confusa, e não entendeu o que ele queria dizer. Então, o rapaz silenciosamente afastou a garota, explicando que já tinham chegado. Agora Terril estava com o Duque, e perguntou descontente se o Duque estava tentando acusá-la de ter matado o cavaleiro do Marquês e tentar caluniá-lo depois de sua morte. O homem apenas disse com um sorriso que era exatamente o que toda a situação parecia, então ele achava que era necessária uma investigação mais aprofundada. Ele só queria livrar a jovem duquesa de qualquer suspeita que pudesse ter sido lançada sobre ela. Então, Terril descobriu que tudo isso era o plano do Duque desde o início, e ela disse que pelo visto o homem estava tentando espalhar suspeitas, sabendo que isso tinha a ver com sua raiva dos Rians, e ele aproveitaria qualquer oportunidade para causar danos. O Duque informou com um sorriso que ainda estavam curiosos para saber por que Terril realmente tinha ido tão fundo na floresta, perguntando se talvez ela estivesse tentando trazer algum troféu especial de lá. Terril perguntou sorrindo o que aconteceria se ela estivesse com esse troféu especial em sua posse, sabendo nesse caso tudo o que ele disse sobre ela era uma mentira. Enquanto ela sorria, um cavaleiro correu e disse ao Duque que algo enorme tinha acontecido, então ele precisava ver o que estava lá fora. Quando saíram, eles ficaram literalmente chocados e não podiam acreditar em seus olhos, porque bem na frente deles estava uma mantícora congelada. Terril explicou que ela pretendia trazer seu troféu um pouco mais tarde, mas alguém tinha se esforçado para buscá-la, perguntando se isso seria como o troféu especial que o Duque tinha lhe falado. O Duque estava chocado, e não podia acreditar que ela era a pessoa que matou o monstro. Terril explicou que seria vergonhoso para a família Rian trazer qualquer coisa pequena, então ela subiu ao topo para pegar algo maior, quando de repente essa mantícora lhe atacou. Terril comentou como deveria estar selado, mas talvez o selo estava fraco, ou talvez tivesse sido quebrado por alguém. Ela avisou que se os homens não acreditassem em seus poderes, poderiam tentar colocar sua espada no buraco que estava na cabeça da besta e ver se a espada se encaixava perfeitamente na ferida. O Duque, percebendo sua derrota, informou a Terril que era realmente um resultado maravilhoso ela ter conseguido matar esse monstro em uma idade tão nova, sendo realmente digno da fama que corria sobre os Rians. Ele perguntou ao Marquês o que ele achava disso, mas a garota olhou para seus rostos descontentes, lembrando como tinha decidido participar apenas para ensinar uma lição a Gemon, e não tinha ideia de que a situação se tornaria tão interessante. Ela viu o servo de Césio tremendo de medo, implorando o perdão de seu mestre por tê-lo abandonado e se afastado, chorando enquanto tentava descobrir se seu mestre tinha se machucado e se estava bem. Mas Césio olhou para Terril com um sorriso e ela sorriu de volta para ele. De repente Andora se aproximou de Terril, enquanto o servo ainda implorava o perdão de Césio. Terril perguntou se o cavaleiro tinha algo a dizer a ela, mas ele não tinha nada para falar, nem mesmo perguntar se ela está bem. Terril ficou furiosa e disse que Andora tinha que se preocupar com o modo como ela estava lidando com tudo isso, gritando que ela era da família Rion, então não entendia por que o comportamento dela era tão diferente do comportamento do assistente de Césio. Quando a garota perguntou se Terril estava bem, ela ficou imediatamente deprimida, notando quão forçada eram essas perguntas. Depois, ela confessou que tinha vindo por um motivo, já que algo urgente tinha acontecido que exigia a atenção de Terril. Ela tinha acabado de receber uma carta, uma mensagem do norte. Então, a garota se lembrou do que Césio tinha dito há pouco tempo, quando sugeriu que ela fosse até ele com uma pergunta quando recebesse essa carta. Olhando para o rapaz, Terril percebeu que provavelmente era sua clarividência, outro poder diferente da dicção manipulativa. Mas Césio já sabia o motivo do olhar de Terril, então ele apenas sorriu para ela, e começaram a levá-lo embora. No final, a carta dizia que tinha uma questão urgente porque as terras do norte estavam sob ataque. Uma noite, uma gangue queria capturar a duquesa, e eles conseguiram impedi-los, mas a mãe dela foi ferida, então o duque não podia ir à capital. Todos os agressores eram do norte ou possuíam técnicas de batalha da capital, então acreditavam que essa gangue era organizada por alguém da nobreza. Cada um deles tinha um veneno com o qual tiraram suas vidas, então nada mais pôde ser descoberto. Foi avisado a Terril que se ela não tinha negócios urgentes, deveria voltar ao norte o mais rápido possível, e esperavam que ela estivesse bem de saúde. Terril terminou de ler a carta, dizendo a Andora que sua mãe tinha sido atacada, mas ela não podia entender quem ousou fazer isso e com que propósito. Mas então ela olhou para o Césio que estava indo embora, e percebeu imediatamente que ele devia saber quem era o responsável. E assim terminou a competição de caça, onde Terril se tornou a vencedora. Ela subiu no pódio e foi elogiada pelo imperador, além de também ter recebido a espada preparada para o vencedor, e como prometido, ela deu a mantícora a Césio. Normalmente usavam as peles ou carcaças de bestas capturadas, mas dessa vez todos decidiram apenas entregar a mantícora ao fogo.
Mas entre todos os que a parabenizaram, havia aqueles que não sentiam nenhuma alegria. Finalmente, depois disso, Terrill se aproximou dos cavaleiros do Marquês, que estavam conversando sobre o fato de que tinha um cavaleiro que tinha desaparecido, e era Brenel, notando que esse não era o primeiro desaparecimento. Se aproximando e interrompendo a conversa deles, Terrill perguntou se poderia se sentar na carruagem por um tempo, já que queria falar com o Sr. Césio. De repente o Marquês veio e perguntou o que tinha acontecido. Terrill explicou que tinha algo a discutir com Césio, então gostaria de ir com ele na mesma carruagem, mencionando que por causa do que aconteceu no dia anterior, o Marquês provavelmente estava preocupado com a segurança de Césio, então sua presença seria altamente recomendada. O Marquês estava claramente descontente e zangado, mas ele não podia dizer não, então Terrill se curvou e agradeceu por permitir sua presença. Ela entrou na carruagem, e quando se sentaram, Terrill exigiu que ele falasse baixo, avisando que tinha escondido todos os sons com um feitiço para que ninguém pudesse ouvi-los. Césio comentou com um sorriso que sua visita era bastante incomum, dizendo que Terrill devia estar sentindo muita falta dele. Mas ela não ficou satisfeita e colocou sua adaga no pescoço dele, ordenando que ele respondesse suas perguntas, e avisando que se ele continuasse a brincar, não sairia dali vivo. Mostrando a carta, ela disse que assim como Césio tinha dito antes, ela realmente recebeu uma mensagem, perguntando como ele sabia disso. Olhando para a carta, ele disse que não tinha nada de estranho, que apenas a tinha visto ela e nada mais. Terrill perguntou se esse cara tinha visto quem era o responsável pelo ataque à sua mãe, então Césio explicou calmamente que quem organizou foi o Duque de Tanitar. Isso não surpreendeu Terrill, e ela já esperava algo assim, mas não acreditava que o garoto daria o nome que ela queria tão fácil. Enquanto isso, os cavaleiros tentaram ouvir suas conversas, curiosos para saber se os rumores sobre o caso deles eram verdadeiros. Mas de repente, Andor apareceu atrás deles e perguntou o que eles estavam fazendo, mandando saírem dali o mais rápido possível. Césio pensou no Duque e explicou que há muito tempo ele queria tomar todo o império em suas mãos, então planejar algo assim era compreensível. Terrill não entendia por que Césio estava contando tudo tão facilmente, mas ele disse calmamente que primeiro ele precisava ganhar a confiança dela, e essa seria a isca para selar seu acordo. Então Terrill pensou que Césio queria dar a ela informações confiáveis em troca do que ele queria, mas ele explicou que tudo o que queria era que ela acreditasse nele, então nenhum pagamento extra seria necessário. Ele explicou que o que ele realmente queria era a família do Marquês. Terrill ficou surpresa, já que seria mais lógico que o garoto recuperasse o trono imperial. Ele disse com um sorriso que era muito cedo para pensar nisso, mas voltaria a esse assunto mais tarde. Terrill percebeu que se os esquemas sombrios do Marquês já tinham vindo à tona, se Césio permanecesse sob o poder do Marquês, ele certamente morreria, e até mesmo seu poder tinha um limite. E agora o mais importante para ele era sobreviver. Césio explicou assim como Terrill tinha proposto desde o início, ele gostaria que ela fosse prometida a ele, e que eles se tornassem um casal. Então, ele propôs a ela que rompesse o noivado assim que ele se tornasse um marquês. Terrill comentou que era um preço muito alto para Césio pedir sua mão em troca de meras informações, mas ele lembrou calmamente que suas informações eram muito úteis. Então, Terrill confessou que a oferta dele era vantajosa para ela também. Abrindo as portas da carruagem, ela chamou sua cavaleira e perguntou se Andora tinha um contrato mágico com ela. Andora anunciou calmamente que sim e entregou o contrato. Então, Terrill voltou para a carruagem. Césio ficou surpreso que o cavaleiro dela sempre tivesse tudo o que ela precisava onde quer que fosse. Terrill explicou que depois de assinar o contrato mágico, seria tarde demais para recuar, então sugeriu que ele reconsiderasse sua oferta. Ele admitiu que ficou surpreso com a presença do contrato mágico, mas isso não significava que ele iria recuar. Então Terrill exigiu que ele assinasse o contrato e tentasse não morrer, já que o juramento garantia que ele não mentiria para ela, e um contrato mágico é a melhor maneira conhecida de evitar qualquer mentira. Então, ela declarou que se ele enganasse, ele morreria imediatamente depois de assinar o contrato. Nós vamos ficando por aqui, mas se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Lenço Dourado.